O misterioso satélite Cavaleiro Negro. Seres de outro planeta? Objetos voadores não identificados? Não importa qual seja o tema, mas o assunto sempre rendeu horas e horas de discussões e até acarretou as mais diferentes teorias conspiratórias. Diante disso, vamos trazer à tona uma dessas teorias mais debatidas e bizarras em toda a história, o satélite Black Knight, Cavaleiro Negro em português. A teoria da conspiração do satélite Cavaleiro Negro afirma que no espaço, perto da órbita polar da Terra, existe um objeto de origem extraterrestre que tem sua existência, descoberta e origem acobertados pela NASA. Uma suposta evidência desse OVNI seria uma foto tirada durante a missão STS-88, onde muitos reivindicam que o objeto fotografado seja a suposta nave alienígena. Enquanto isso, a Agência Espacial Americana aponta que tudo isso não passa de detritos espaciais. Já o jornalista espacial James Oberg contradiz os dois e aposta que o objeto seja um cobertor térmico perdido durante a missão. Mas como tudo isso começou? Segundo alguns conspiradores de OVNIs, o Cavaleiro Negro é um satélite artificial de origem extraterrestre que orbita a Terra por aproximadamente 13 mil anos. A história do satélite é provavelmente uma fusão de vários outros relatos que não possuem conexão entre si, mas que de alguma forma pavimentaram essa história toda. De fato, toda essa especulação conspiratória ganhou força em 1899, quando Nikola Tesla ouviu supostamente ondas espaciais durante suas experiências em rádio. De acordo com a obra You Can Handle the Conspiracy True, de Rick Mullins, quando questionado sobre o tema na época, o próprio inventor falou sobre o assunto. Tenho uma profunda convicção de que seres altamente inteligentes existem em Marte. A partir disso, muitos creem que Tesla tenha recebido de fato uma interferência em sua transmissão que foi lançada pelo Cavaleiro Negro. Mas apesar dessa maior contestação dada a partir da declaração de Nikola, o suposto satélite alienígena que espiona os seres humanos já foi debatido em diversos outros tempos. Em 1928, para se ter uma ideia, o operador de rádio amador Jørgen Hoels, em Oslo, capital da Noruega, já havia identificado os chamados Long Delayed Echoes, LED, que nada mais são do que ecos de rádio retornam ao remetente alguns segundos após a ocorrência de uma transmissão de rádio. Anos depois, em 1954, o pesquisador e aviador do Corpo de Fuzileiros Navais da América, Donald Cahill, disse a jornais que a Força Aérea dos Estados Unidos havia relatado que 2 satélites que orbitam a Terra foram detectados. Entretanto, naquela época, nenhum país tinha tecnologia suficiente para tal atividade. Já em fevereiro de 1960, a Time informou que a Marinha dos Estados Unidos havia detectado um objeto escuro que se pensava ser um satélite espião soviético em órbita. Porém, um artigo de acompanhamento publicado logo depois desmentiu a informação e confirmou que o objeto era os restos de um satélite da Air Force Discovery 8, que se perderam no espaço. 3 anos depois, o astronauta Gordon Cooper teria relatado o avistamento de um OVNI durante a 15ª órbita em torno de Mercury Atlas 9. Porém, nem as transcrições da missão da NASA, nem as cópias pessoais de Cooper mostram qualquer relatório desse tipo sendo feito durante a órbita. Uma década depois, em 1973, o autor escocês Duncan Lunnon analisou os ecos de rádios atrasados recebidos por Hoels e especulou que poderiam se originar de uma sonda alienígena de 13 mil anos localizada em uma órbita ao redor da Lua da Terra. Ele sugeriu que a sonda pode ter sido originada de um planeta localizado no sistema solar da estrela Epsilon-Bootes. Mais tarde, no entanto, Lunnon retirou suas conclusões, dizendo que havia cometido erros definitivos e que seus métodos haviam sido não científicos. Como não existe uma clara evidência que comprove a existência do Cavaleiro Negro, a teoria em volta desse suposto equipamento alienígena permanece cada vez mais contraditória.
O velho do saco. Cuidado, o homem do saco vai te pegar. Ou, se comporta, hein, senão o homem do saco vai te levar embora. Quando você era criança, provavelmente já deve ter ouvido essas palavras ditas da boca dos seus pais ou de algum responsável seu. Apesar de ser um terror para muitas crianças, essa lenda urbana é muito conhecida em diversas regiões do Brasil, principalmente em áreas rurais, embora muitas cidades se refiram a ela como o conto do Papa Figo. Geralmente, essa história é contada para que as crianças se comportem ou até mesmo parem de falar com estranhos. Porém, o que poucos sabem é que há uma história muito interessante por trás disso tudo. Mas o que diz a lenda? Como já dito, dependendo da regionalidade, essa história apresenta uma variação. Se para alguns o homem do saco é apenas um senhor que anda vagando pelas ruas em busca de crianças desobedientes, em outras o Papa Figo possui um enredo um pouco mais assustador. Em sua lenda, as pessoas dizem que ele não só rouba os menores malcriados, como também se alimenta de seus fígados. Segundo explica o portal Toda a Matéria, é justamente por isso que ele recebeu esse nome, uma contração de Papa Fígados. A lenda diz que ele é portador de uma doença muito séria e acredita que será curado caso se alimente de fígado de crianças. Afinal, por possuírem um órgão mais puro e sadio, elas seriam a cura para tal enfermidade. Em algumas regiões, as pessoas dizem através de narrativas imaginárias que o Papa Figo conta com ajudantes que capturam as crianças e as levam para ele. Entre outras, dizem que ele atua sozinho, atraindo menores a oferecer doces e brinquedos. Após roubarem suas vítimas, dizem que ele costuma deixar a quantia em dinheiro ao lado dos corpos das crianças. Isso é uma forma de ajudar os familiares a pagarem o funeral do ente que se foi, como explica o Toda a Matéria. Qual sua aparência? Nesse ponto, suas características também variam de acordo com a região onde a história é contada. A mais comum o descreve como um velho que se veste com roupas sujas e rasgadas, corcunda e com uma barba longa. Assim, ele anda pelas ruas com um saco nas costas. No entanto, existem outras versões em que ele deixa de lado uma aparência mais humana e ganha orelhas imensas e até mesmo dentes de vampiros. Conforme aponta o portal Toda a Matéria, essa figura se dá por conta que ele sofre de uma doença rara. Em Geografia dos Mitos Brasileiros, o antropólogo Luiz de Câmara Cascudo discute sobre a aparência da figura. O Papa Figo é como o lobisomem da cidade, que não muda de forma, sendo alto e magro. Disse que é um velho sujo, vestido de farrapos com um saco ou sem ele, ocupando-se em raptar crianças para comer-lhes o fígado ou vendê-los para os leprosos ricos. Em outras regiões é muito pálido, esquálido, com barba sempre por fazer. Aproveita para as saídas das escolas, os jardins onde as babás se distraem com os namorados, os parques assombrados. Ele atrai as crianças com disfarces ou mostrando brinquedos, dando falsos recados ou prometendo levá-los para locais onde há muita coisa bonita, completa. Qual a origem do Papa Figo? Segundo estudo publicado pela Universidade Estadual da Paraíba, no imaginário popular, o Papa Figo pode ter sofrido de hanseníase, popularmente conhecido como lepra, ou de doenças de Chagas, que causam inchaço no fígado. Assim, a lenda pode ter surgido em meados do século XX, quando o Nordeste brasileiro sofreu uma epidemia da doença. Nessa época, funcionários do Ministério da Saúde visitavam comunidades onde as pessoas haviam sido acometidas por tal enfermidade. Com isso, realizavam necropsias nos mortos. O procedimento normal na época era a retirada de líquidos e pus dos fígados das vítimas. Assim, o mito pode ter surgido por falta de conhecimento popular. Entretanto, isso não impediu que a história fosse passada de geração em geração. A sombra e a escuridão.
Você já deve ter ouvido falar naquele ditado olho por olho, dente por dente, não é mesmo? Ele é aplicado quando alguém resolve se vingar de outra pessoa na mesma moeda. Também pode ser usado para explicar uma terrível história que assustou os habitantes do Quênia no final do século XIX. Tudo começou em 1898, quando uma equipe de trabalhadores indianos chegou ao país africano para construir uma ponte sobre o rio Tsavo. Eles eram liderados por um tenente-coronel britânico chamado John Henry Patterson. Porém, o que seria uma evolução para a região acabou se tornando uma das maiores carnificinas da história, premeditada pela Mãe Natureza. E não se pode dizer que os trabalhadores não foram, de certa forma, alertados. A palavra Tsavo no idioma local se refere a um local de abate. Inicialmente, a história fazia referência à tribo Maasai, um grupo de nômades que vivia no Quênia e na Tanzânia e que se tornou popular por massacrar outras tribos mais fracas. A história do massacre africano virou filme em 1996, com Michael Douglas e Val Kilmer nos papéis principais. Só que o massacre que aconteceu em 1898 não foi executado por nenhuma cultura tribal. Dois ferozes leões, apelidados de Sombra e de Escuridão, mataram 135 pessoas naquele ano. A matança aconteceu entre março e dezembro, quando finalmente as duas feras foram mortas pelo responsável pela construção. A fama dos leões de Tsavo é muito grande, pois eles conseguiram fugir de várias armadilhas colocadas para capturá-los. Pior, os dois animais também eram especialistas em dizimar expedições que tentavam localizá-los e matá-los. Muitos trabalhadores, inclusive, fugiram da região e abandonaram a construção da ponte com medo dos monstros. O que torna sua história ainda mais incrível é o fato de que os leões caçavam em dupla, um comportamento atípico para a espécie. Os habitantes da região os chamavam de Shaitini, ou Demônios da Noite, daí a origem de seus nomes britânicos, que fazem referência ao mundo da noite e das sombras. John Patterson conseguiu matar o primeiro dos leões em 9 de dezembro de 1898, precisando de mais 3 semanas para aniquilar seu parceiro. Seus corpos foram empalhados e hoje se encontram expostos no Museu de História Natural de Chicago, nos Estados Unidos. Sua história já virou livro e filme. A Sombra e a Escuridão, de 1996, foi dirigido por Stephen Hawking e colocou Val Kilmer e Michael Douglas para enfrentar os dois leões lendários de Tsavo. Só que essa história não para por aí. Apesar de John Patterson jurar que 135 trabalhadores foram mortos durante a construção da ponte ferroviária, a empresa responsável diz que apenas 28 pessoas morreram nos ataques dos leões. Pesquisas posteriores de biólogos mostram que um dos leões foi responsável por 11 mortes e o outro por 24. No total, apenas 35 pessoas teriam sido caçadas pelas feras africanas, um número um pouco maior do que foi divulgado pela companhia ferroviária, mas bem abaixo do especulado por Patterson. Outras pesquisas indicam também que um dos leões tinha doenças odontológicas, mandíbula desalinhada e danos no crânio. Isso levou os pesquisadores a concluir que ele só atacou os humanos por puro desespero. Além disso, os ataques foram justamente em uma época de expansão territorial na África, e diversas das presas naturais de leões tinham sido aniquiladas pela própria ação do homem, principalmente os elefantes. No fim, voltamos a um outro ditado: aqui se faz, aqui se paga. Hoje, a história da sombra e da escuridão permeia as lendas locais, e os leões ainda se mostram como um dos maiores símbolos do poder da natureza sobre o homem. Afinal, o dia pode até ser do caçador, mas até lá é a caça quem vai reinar. A sombra e a escuridão foram empalhados e estão expostos no Museu de História Natural de Chicago até hoje.
E aí, gostou dessa história? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal.